E aí pessoal, sou o professor Walter Félix e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre termoquímica, um pouquinho sobre entalpia, um pouquinho sobre calor de reação. Nós vamos tentar entender como funciona o calor de reação, né, as suas aplicações e os cálculos envolvendo o calor das reações. Nós podemos definir termoquímica com a parte da química que estuda o calor envolvido nas transformações químicas. Por mais que pareça ou que possa parecer, existe energia envolvida em todas as transformações químicas. Mas aí você pode dizer, poxa, eu não vejo isso. Eu dissolvo sal de cozinha em água e não percebo energia envolvida naquilo ali. Mas, infelizmente, você pode não ver, mas ela está ali. Existe energia, né, na ligação elétron-elétron. Existe energia no grau vibracional das ligações. Existe energia envolvida no grau rotacional das moléculas. Existe energia envolvida em diversos movimentos que a molécula pode fazer. Quando você pensa em termos de uma transformação química, essa transformação química pode ocorrer com liberação ou absorção de energia. Vamos pensar em energia em termos de calor. Você pode dizer que existem reações que liberam e energias que absorvem e transformações que absorvem calor. Quando você tem transformações que liberam calor, você diz que existe um processo exotérmico. Quando você tem transformações que absorvem calor, você diz que existe um processo endotérmico. Vamos observar essa figura em que apresentam as transformações de estados físicos da matéria. Quando você sai do estado sólido para o estado líquido, o que acontece? Você aumenta o grau de agitação da molécula. Então, esse procedimento é um procedimento endotérmico. Quando você sai do estado gasoso, que é um estado de alta energia, para o estado sólido, por exemplo, você precisa desprender a energia que as moléculas possuem no estado gasoso, porque no estado sólido o grau vibracional delas é muito pequeno. Então você diz que esse processo é um processo exotérmico. Mas tudo bem, Walter. Processo endotérmico, processo exotérmico, eu lembrei. Mas de onde vem a energia da reação? Essa energia da reação, ela pode ter duas fontes principais, né? Os processos de vibração molecular e a energia envolvida na sobreposição ou emparelhamento de orbitais. Mas como é que eu faço para calcular isso? Eu posso fazer esse cálculo de maneira teórica ou posso fazer essa determinação a partir de um experimento num calorímetro. Não sei se vocês lembram lá da física, calorímetro é aquele aparelho em que você pode utilizar, né, o equipamento para poder calcular a quantidade de energia envolvida no aquecimento de uma certa quantidade de água. Você coloca uma amostra lá dentro, queima essa amostra, essa queima da amostra vai propiciar para você um aumento de temperatura da água dentro do calorímetro. A partir da equação, né, Q igual a mc delta T, você pode igualar a quantidade de calor envolvido no aquecimento da água à quantidade de calor da reação. E aí, fazendo essa igualdade, você pode dizer que o calor da reação ele é diretamente proporcional a mc delta T. E aí você pode calcular a quantidade de calor da reação. Essa quantidade de calor da reação ela pode ser expressa em caloria ou em joule. Ou você pode ainda expressar em quilocaloria ou quilojoule. Mas o que é entalpia? Nós estamos vendo termoquímica, nós estamos vendo calor,
mas é comumente chamado de variação de entalpia o nosso objeto. Mas de onde vem essa entalpia? Entalpia, na verdade, é uma quantidade de calor, ou uma quantidade de energia, melhor dizendo, envolvida numa transformação química. Vamos pegar, por exemplo, a queima de um grafite. Tá? Se eu queimo um grafite, eu transformo carbono no estado alimentar em CO2. Se houver presença de alguma molécula de hidrogênio nessa queima, pode ser que eu produza também vapor de água. Mas, de maneira geral, se eu queimo carvão no estado elementar, eu vou produzir CO2. Junto do CO2, eu vou produzir uma certa quantidade de energia que eu vou chamar de calor. Essa energia, ela vem de onde? Ela vem da diferença de energia entre produtos e reagentes. No caso, vem da diferença de energia da queima do grafite, é a diferença de energia entre a molécula do CO2, que é uma molécula linear, planar ainda, né? E o carbono no seu estado hexagonal, né? Formando ligações π, com o O2, que é uma molécula linear, planar também. Né? Então, essa variação de entalpia, ou essa entalpia, ela vem exatamente da diferença de energia entre esses materiais. Mas, além disso, se você for um pouco mais a fundo, você vai investigar que essa entalpia nada mais, nada menos, que tem origem no surgimento das ligações químicas. Quando você faz lá sobreposição de orbitais e gera uma ligação covalente do tipo sigma, ou você faz um emparelhamento de orbitais e você faz uma ligação do tipo covalente π, ou quando você faz, né, vamos assim dizer, né, o cruzamento de orbitais e acaba formando uma ligação iônica, você tem exatamente orbitais de nível de energia diferente. Então, orbitais que vão propiciar para você variação de energia quando você sai de um formato atômico para um formato molecular, ou quando você muda de uma estrutura química para outra. Então, essa energia, além de ser uma variação de energia oriunda da diferença entre as moléculas, ela é oriunda também, principalmente, da energia envolvida nas ligações. O calor envolvido numa transformação química, ele pode simplesmente ser calculado, né, a entalpia, a variação de entalpia do processo, ela pode ser calculada fazendo uma diferença entre o calor, né, ou a entalpia do produto, né, a entalpia final, menos a entalpia do reagente, que é a entalpia inicial. Então você pode dizer que o valor do calor da reação é a diferença entre a entalpia final e a entalpia inicial. Desta forma, a gente pode definir a variação de entalpia como o valor de entalpia correspondente, né, ao calor liberado ou absorvido durante um processo que é realizado a pressão constante. E o cálculo dessa variação de entalpia, como eu havia dito para vocês, pode ser calculado como ΔH igual ao H final menos ao H inicial. Sendo que o estado inicial refere-se à entalpia dos reagentes e o estado final refere-se à entalpia dos produtos. Então, eu posso simplificar isso dizendo que a entalpia da reação, a variação de entalpia de uma reação química, ela é igual à energia do produto,
né, a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente. Observando essa variação de forma gráfica, o que nós podemos observar? Que quando a reação é exotérmica, o valor da entalpia do reagente é sempre maior do que o valor da entalpia do produto. Sendo assim, se você fizer ΔHP menos ΔHR ou HP menos HR, vai dar sempre um valor menor do que zero. Desta forma, você vai ter um valor de entalpia menor do que zero. De maneira análoga, se nós observarmos a reação endotérmica, nós observaremos que o produto tem sempre mais energia do que o reagente. Desta forma, HP é sempre maior do que HR. Se fizermos a diferença HP menos HR, vamos sempre encontrar um valor maior do que zero. Desta forma, a variação de entalpia do processo vai ser ΔH maior do que zero. Então, gente, como é que eu calculo a variação de entalpia? Eu faço entalpia do produto menos entalpia do reagente. Mas quais são os valores de entalpia do produto e valores de entalpia do reagente? Esses valores, na verdade, são definidos como entalpia padrão de formação, ou o calor de formação padrão de uma determinada substância. O que é essa entalpia padrão de formação? É a quantidade de energia envolvida na formação de uma substância composta a partir de substâncias mais simples do que elas ou a partir de substâncias simples, medidos a 25 graus Celsius e uma atmosfera ou 100 kPa. O estado padrão de uma substância simples, ele vai ter entalpia igual a zero se e somente se eu estiver me referindo ao estado físico dessa substância mais abundante, e a forma alotrópica mais abundante também. Eu posso substituir, o estado físico mais abundante pelo estado físico mais comum, ou estado físico daquela substância medido a uma atmosfera e 25 graus Celsius. Então, se nós pegarmos, por exemplo, quanto é que eu gasto de energia para formar 1 mol de CO2? Para formar 1 mol de CO2, eu preciso partir de substâncias simples. Então, eu tenho que utilizar carbono elementar e oxigênio elementar. O carbono elementar ele pode ser encontrado na forma de diamante ou grafite. Mas para eu poder calcular a entalpia de formação, eu tenho que usar a forma alotrópica mais comum, que é o grafite. Da mesma maneira, o oxigênio elementar, eu tenho duas formas alotrópicas, ozônio ou gás oxigênio. Eu tenho que usar a forma alotrópica mais comum, que é a do gás oxigênio. Então, se eu pegar 1 mol de grafite ou 1 mol de O2, eu vou formar 1 mol de CO2 e nessa transformação eu vou ter a liberação de menos 94 quilocalorias. Então, eu vou dizer que o calor de formação do CO2 é 94 quilocalorias. Se eu duplicar o número de mol de qualquer um dos componentes, eu necessariamente vou precisar duplicar o número de mol de todos os componentes, senão não vou ter uma equação completa. Então, se eu utilizar 2 mol de grafite por 2 mol de O2, eu vou estar formando 2 mol de CO2. E para 2 mol de CO2, eu vou utilizar 2 vezes menos 94 quilocalorias, ou eu vou liberar
2 vezes menos 94 quilocalorias, porque quando eu multiplico por 2 quaisquer dos componentes, eu também estou multiplicando a entalpia por 2. Então, eu vou encontrar uma variação de entalpia de menos 188 quilocalorias. A variação de entalpia de uma reação, ela vai depender de alguns fatores, né? Ou melhor, né? O cálculo da variação de entalpia vai depender de alguns valores, de alguns fatores. Um desses fatores, ou o primordial fator, é o estado físico dos reagentes e dos produtos. Por quê? O estado de agregação vai influenciar diretamente na energia de cada uma dessas moléculas. Uma molécula no estado sólido, por exemplo, ela vai vibrar muito menos do que uma molécula no estado líquido. E esta, por sinal, vai vibrar muito menos do que uma molécula no estado gasoso. Então, se nós pegarmos a água como exemplo, a entalpia da água no estado sólido é menos 70 quilocalorias. No estado gasoso, ela é menos 58 quilocalorias. Então, para eu poder sair do estado sólido e ir para o estado gasoso, eu vou precisar absorver, né, 12 quilocalorias. E para sair do estado gasoso e ir para o estado líquido, eu vou precisar liberar 12 quilocalorias. De maneira geral, uma outra grandeza, né, ou um outro fator extremamente importante é o estado alotrópico. Quando uma substância é simples e ela está no estado dela, né, na forma alotrópica mais abundante e o estado físico mais comum, a 25 graus Celsius, eu digo que a entalpia de formação dela vale zero. Então, no caso da queima do carbono grafite, a entalpia do grafite vale zero. A entalpia do O2 também vale zero. Agora, se ao invés de usar grafita, eu usar diamante, o valor da minha variação de entalpia vai ser diferente. No valor de entalpia, né, ou na variação de entalpia do estado grafite, formando CO2, eu vou liberar menos 94 quilocalorias. Já no estado diamante, eu vou liberar menos 94,5 quilocalorias. Por que isso? Porque a forma alotrópica vai influenciar diretamente no arranjo cristalino do material. E desta forma, eu vou ter uma quantidade de energia diferente. Outros dois fatores extremamente importantes são a temperatura e a pressão. Por que a temperatura? Porque as variações de entalpia são geralmente calculadas a partir da entalpia padrão de formação, que é medida a 25 graus Celsius. Então, se o seu valor de reação ocorreu numa temperatura diferente de 25 graus Celsius, eu posso dizer para você que necessariamente os valores padrões, né, de entalpia de formação não vão servir para você. Da mesma forma, se a minha reação acontece a um valor de pressão superior a 100 kPa, eu posso dizer para você que os valores padrões de entalpia padrão de formação não serão, digamos assim, úteis para o cálculo dessa reação, porque eles foram determinados a 25 graus Celsius e 1 atmosfera, ou 25 graus Celsius e 100 kPa. Um outro assunto extremamente importante no cálculo da entalpia ou nos cálculos termoquímicos é a lei de Hess. Para que eu uso a lei de Hess? A lei de Hess é um mecanismo utilizado sempre que eu tenho uma dificuldade de calcular o ΔH de uma reação.
Por quê? Porque ou essa reação acontece em múltiplas etapas, ou essa reação pode ter alguma natureza danosa ao ser humano, ser explosiva, ser radioativa. Então, de maneira geral, não consigo determinar a variação de entalpia dessa reação. Fazendo isso, eu posso utilizar a lei de Hess e, a partir da lei de Hess, eu posso calcular o ΔH, ou a variação de entalpia de uma reação. Vamos pensar numa reação simples, que geralmente a gente representa em uma única etapa, mas que acontece em duas etapas. Essa reação é a queima do carbono grafite, ou queima do carbono no estado diamante. Queima do carbono de uma maneira geral. A queima do carbono, na presença de O2, vai produzir CO2. Mas essa não é o cálculo, ou essa não é toda a realidade. Na verdade, essa reação acontece em duas etapas. Na primeira etapa, o que eu tenho é a oxidação do carbono a monóxido de carbono, CO. Na segunda etapa, eu tenho a oxidação do monóxido de carbono a dióxido de carbono. Então, se eu quiser calcular a entalpia dessa reação, eu posso somar as entalpias de cada processo. Eu tenho o processo 1, carbono mais O2 produzindo CO, e tenho o processo 2, CO mais O2 produzindo CO2. E o somatório dessas entalpias vai me dar um valor de menos 393,5 kJ. Então, senhores, vamos imaginar que nós tenhamos uma reação envolvendo as substâncias A e B, formando as substâncias C e D. Se eu quiser calcular a variação de entalpia desse processo, eu tenho que saber o número de mol de cada um dos componentes, preciso saber o estado físico de cada um desses componentes, preciso saber a temperatura em que essa reação está acontecendo e a pressão. A partir daí, eu posso calcular a variação de entalpia desse processo. ΔH vai ser igual a variação de entalpia do produto, ou somatório das entalpias dos produtos, menos o somatório da entalpia dos reagentes. Se eu tenho A e B formando C e D, o que eu tenho, na verdade, é a entalpia de C vezes o número de mol dela, somado com a entalpia de D vezes o número de mol dela, menos a entalpia de formação do A vezes o número de mol de A, mais a entalpia de B vezes o número de mol de B. Uma outra forma de se calcular o ΔH da reação é através das entalpias de ligação. Na verdade, você não vai estar calculando o ΔH da reação, né? Você vai estar fazendo uma estimativa desse valor de ΔH com respeito ao valor envolvido de energia em cada uma ligação química. Vamos lembrar que o valor da energia de uma substância não tem a ver necessariamente apenas com o valor da energia da ligação, mas você também tem a energia envolvida no seu grau vibracional e na sua, vamos assim dizer, estrutura, né, mais simples, né? Se for um sólido, da sua estrutura cristalina, do líquido, da estrutura em que esse líquido se encontra, se ele encontra solvatando alguém, ou se ele forma
tipo de geometria específica, e se for do gasoso, principalmente com o grau de interação que ele tem com outras moléculas. Mas, de maneira geral, você pode excluir todas essas energias e estimar a entalpia da reação pela entalpia da ligação. Vamos pegar, por exemplo, a energia para a formação do gás hidrogênio. A energia para a formação do gás hidrogênio, na verdade, é a energia para a formação da ligação HH, que tem um valor de 436 kJ. Para eu poder quebrar essa ligação, eu preciso fornecer à molécula um valor de 436 kJ por mol dessa molécula. Se eu quiser formar alguma substância a partir do H2, eu preciso quebrar primeiro a ligação que une os dois hidrogênios. Então, desta forma, eu posso utilizar ou posso estimar o ΔH de uma reação a partir do somatório das entalpias de ligação dos reagentes com a entalpia de ligação dos produtos. Vamos pegar, por exemplo, a formação do HCl. O HCl, na verdade, ele tem uma ligação HCl, que vale 103 kJ, ou melhor, 103 quilocalorias. Para você formar o HCl, você precisa do gás cloro, né, que apresenta a ligação Cl-Cl, que tem o valor de 58 quilocalorias, e você também precisa do hidrogênio, que é oriundo do gás hidrogênio, que tem entalpia correspondente a 104 quilocalorias. Então, para você poder formar 1 mol de HCl, você precisa utilizar meio mol de H2 e meio mol de O2. Para você formar 2 mol de HCl, você precisa de 1 mol de H2 mais 1 mol de Cl2. Então vamos calcular 2 mol de HCl. Para eu poder produzir 2 mol de HCl, eu preciso primeiro quebrar 1 mol de ligação HH. Então preciso fornecer 104 quilocalorias. Além disso, eu preciso quebrar 1 mol da ligação Cl-Cl. E para isso preciso fornecer 58 quilocalorias. Mas, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu vou estar liberando, né, a energia correspondente à formação da ligação HCl, que corresponde a 103 quilocalorias. Mas, como eu estou trabalhando com 2 mol de HCl, serão 2 vezes 103 quilocalorias. De maneira geral, eu vou ter uma variação de entalpia total do processo de menos 44 quilocalorias. É isso aí, gente. Tchau, tchau.